Se a pessoa já teve contato, doutora, com HPV, tomar vacina depois adianta? Não tem evidência clara de que isso melhore, mas parece que alguns pacientes podem ser beneficiados. Eu acho importante em relação à vacina é que não pode ser vacinado, vai ter que usar a camisinha da mesma forma e vai ter que fazer o seu preventivo regularmente da mesma forma. Isso que não é só HPV, né? Muda. Sexo sem proteção submete a pessoa a muitos outros riscos também. Além dos outros riscos, o próprio HPV, você não pode deixar de ir, porque tem os outros subtipos que a vacina não contempla. Ela contempla uma, contempla 4, outra 2, então... Bom, tem uma pergunta que chegou do público pra gente aqui, o Luiz da Paraíba. Obrigado, Luiz, pela participação. Ele quer saber o seguinte, ele disse que está com 2 ferimentos na parte externa do pênis, já usou uma pomada e não surtiu nenhum efeito. Aí ele coloca a pergunta, quer saber se isso pode ser HPV e qual o método correto para o tratamento. Começar ouvindo o doutor. Olha, se ele tem um ferimento no pênis, isso tem que ser procurado com um urologista. Então, o primeiro passo é que o médico especialista tenha essa visão, que tenha essa experiência, faça esse diagnóstico. Mas ele não pode ficar sem assistência médica. E a pessoa começar um tratamento por conta própria também é perigoso, né, doutora? Isso é perigoso e acho que hoje a gente tem as unidades básicas de saúde, Programa Saúde da Família, então isso é porque às vezes conseguir um especialista é um passo seguinte, até mais difícil em termos de acesso, mas procurar um profissional de saúde. E essa orientação é fundamental. Bom, mais uma pergunta que chegou para a gente do André, de Curitiba, no Paraná. Ele quer saber se é verdade ou mito que a circuncisão diminui o risco de contaminação pelo HPV. Doutora, quem responde? A circuncisão, ela vai diminuir a frequência do esmegma. O esmegma é exatamente o acúmulo de sujeira no pênis, que iria facilitar a má higiene, também ela leva a incidência de lesões na cavidade oral, como em qualquer outro sítio anatômico do corpo humano. Então, tendo um pênis limpo, você teria uma menor incidência de contaminação. Quem sabe também é uma grande causa de câncer de pênis no Brasil, a questão da falta de higiene. Da falta de higiene no pênis. Então, bom, diga lá. A circuncisão, sim, ajudaria a diminuir. Pode ser uma saída. Então, sim, isso aí ajuda, diminui a transmissão. Isso é o principal cuidado. Bom, mais perguntas chegando para a gente. Paulo, do Mato Grosso, de 47 anos. Obrigado, Paulo. Na verdade, ele manda várias perguntas. Vamos por partes, então. Primeiro, em relação à vacina. Ele quer saber se a vacina também serve para os homens. Sim, meninos, na verdade. O ideal, né, é que seja antes da relação sexual. E, idealmente... Antes de ter qualquer tipo de relação sexual. O ideal é que você não tenha tido contato com o vírus. Então, se você não teve relação sexual, a gente tem certeza que você não teve contato com esse vírus, e aí sim é uma boa. E ideal é que seja jovem, a gente está falando dessa faixa etária de 11, 12 anos, que é quando você tem maior possibilidade de anticorpos. Então, no sistema particular, os homens, os meninos, eles podem fazer, eles diminuem também a transmissão, né, que é também um impacto importante. Bom, ele pergunta então qual exame os homens podem fazer para descobrir se estão infectados com HPV, doutor? No caso da cavidade oral, um simples raspado da mucosa oral, ou então o exame da saliva, já é suficiente para se dar o diagnóstico. Se existe uma lesão na cavidade oral, ela pode ser feita uma biópsia ou até mesmo pelo sangue. Então, existe a detecção na saliva, existe a detecção no tecido, através de biópsia, e existe a detecção no sangue mesmo, através da análise do DNA presente naquelas células, se existe alguma alteração naquele DNA. Só um cuidado, que é a primeira coisa do exame, né? Porque a maioria das lesões não vai precisar nem ser verificado se existe ou não a presença do HPV. Então, primeiro saber se, né, olhar com o profissional de saúde, tendo necessidade, existem esses exames para a gente recorrer a eles. Não existe essa preocupação de tentar fazer profilaticamente uma busca, estando assintomático, sem nenhum sintoma. Eu vou procurar saber se eu tenho ou não HPV, se não tem nenhuma lesão. Então, se você não tem nenhuma lesão visível, não precisa procurar o HPV. Bom, mais uma pergunta aqui. Então, a incidência do HPV é maior nas mulheres ou nos homens? É nas mulheres. Não, no caso depende do câncer oro, né, ele é mais prevalente no homem. Quando tem relação com câncer de garganta, é nos homens. É nos homens. Agora, sem dúvida, o impacto maior é na mulher, porque a gente tem o câncer de colo de útero, que é causa de morte mais frequente nas mulheres.
uma causa evitável, né? É a segunda maior causa de câncer no Brasil entre mulheres, é o câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero. Perdendo apenas para o câncer de mama. Isso, é a segunda causa. Doutora, qual o risco de uma mulher grávida manifestar o HPV? Isso na verdade não tem... Ela pode transmitir na hora do parto, tem uma transmissão, que é na verdade quando ela tenha a lesão, e então pode ter alguma questão em cordas vocais do recém-nato, mas isso ela não vai deixar de ter a gravidez, não vai deixar de ter o parto dela, isso é um cuidado que você vai ter durante o pré-natal, na verdade, mas não precisa nem ser também checado, nem verificado se tem ou não vírus. Okay. Mais uma pergunta em relação à saúde da mulher. A Leide Souza, aqui do Rio de Janeiro, de 36 anos, gostaria de saber se quem tem endometriose pode se vacinar contra o HPV. Pode. Endometriose é uma outra doença, né? Que é a célula, na verdade, a camada de dentro do útero que está num lugar fora daquele lugar que normalmente fica. Não tem nenhum problema fazer a vacina do HPV, são coisas distintas, separadas. Bom, tem várias perguntas aqui chegando para a gente em relação à vacina, então vamos lá. Em que casos são recomendados, em que idade? Tem idade, não tem? Homens, mulheres? Quero ouvir de vocês então. O pessoal que está em casa está cheio de dúvidas sobre vacinas, então vamos ajudar eles também. Acho que a gente falou aqui, mas para ficar claro, então... O principal são as mulheres, na verdade, apesar de ser de 9 a 45 anos, o indicado é que seja antes da primeira relação sexual e, idealmente, que sejam nas meninas, 11, 12 anos, pela questão dos anticorpos que produz. Então, os pais podem levar essas pré-adolescentes de 9, 10 anos já para tomar vacina. Esse é o público-alvo. Claro que se os meninos jovens também fizerem, a gente tem um impacto maior. Agora, não precisa, né? Você pode tomar depois, porque alguns estudos mostram benefício mesmo que você já tenha tido contato com o HPV. Então, pode tomar depois, mas não é uma indicação, não é ainda uma coisa concreta em termos de saúde pública. Doutor, em que caso indicaria a vacina? Olha, no caso da cabeça e pescoço, a não ser que você não tem... Se você tem um único parceiro, você não tem indicação nenhuma de tomar a vacina. Como eu já falei, a vacina ela não trata, ela previne. Não tem muitos estudos que indiquem, como a doutora já falou, que ela vá tratar ou diminuir os sintomas provocados pelas lesões do HPV. Então, na cabeça e pescoço, a não ser que você tenha vários e vários parceiros, aí sim estaria indicado você tomar vacina. Bom, mais pergunta chegou para a gente da Leandra Schneider, de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado, Leandra. Ela quer saber, HPV tem cura? HPV tem cura e normalmente a cura é espontânea, sozinho, na verdade. Ele pode ficar lá, né, latente, mas normalmente se ele aparece, pode regredir. Ele tem 3 caminhos, falando mais do câncer do colo do útero. 1, ele é eliminado sozinho pelo corpo. 2, ele faz verruga, vai se multiplicando e faz a verruga, né? Que aí a gente tem que ir lá e tratar, queimar pelo profissional de saúde, não faça em casa. E 3, ele se incorpora no DNA da célula e faz uma lesão que é precursora do câncer. Não é câncer, mas pode levar ao câncer. Então, tem cura, tem tratamento, né? Tem cura, mas pode aparecer de novo, pode ter... Tem a importância da mulher também, com frequência, visitar o ginecologista, fazer seus exames de rotina para cuidar da saúde, né? O fundamental é o preventivo. O preventivo é colher uma célula do colo do útero. Isso é feito anualmente. Porém, o Ministério agora ele tem uma política de que se você tem 2 exames normais, fez um preventivo normal, no ano seguinte seu preventivo está normal, então você pode fazer de 3 em 3 anos. E aí, mas fazer regularmente. E tem casos especiais, mulheres que têm imunidades baixas, ou já teve algum HPV identificado, aí sim a gente vai ter um tempo menor, de 6 meses, anual, um tempo específico. Doutor, mais perguntas aqui chegando agora da Marisa, lá de Manaus. Obrigado, Marisa, pela pergunta aqui para a gente. Ela quer saber o que deve ser observado para as pessoas que têm câncer de laringe e não têm conhecimento disso. O câncer de laringe, inclusive, acometeu o nosso ex-presidente Lula, é um câncer que ele se comporta com rouquidão. Então, mais uma vez, qualquer rouquidão que não se resolva com 2 semanas, ela tem que ser investigada. E o exame é o exame de laringoscopia. O HPV ele também pode acometer a laringe, mas numa menor incidência. Ele vai acometer mais a orofaringe, ou seja, a amígdala e a base da língua. Esses são os 2 principais locais de acometimento do HPV. Agora, se um paciente tem um câncer de cabeça e pescoço, no caso, um câncer de orofaringe,
e tem o HPV, isso é até uma boa notícia para ele, porque, paradoxalmente, ele vai ter uma excepcional resposta ao tratamento. É indiscutivelmente melhor a resposta do grupo de pacientes que tem HPV e câncer comparado com aquele paciente que não tem HPV, mas tem o câncer. Ou seja, ele teve o câncer provocado pelo fumo e pelo álcool e não pelo HPV. Então, são dois tipos de pacientes diferentes. No caso do HPV e câncer, ele pode ser facilmente tratado com radioterapia e quimioterapia, enquanto aquele paciente que não tem o HPV também pode ser tratado com radio e quimioterapia, mas o tratamento cirúrgico poderia estar mais indicado para esses casos. Doutor, chegou mais uma pergunta para a gente da Elza. Quero ver se a gente consegue ajudá-la um pouquinho. Ela diz que está com um irmão que tem câncer no pescoço, não causado pelo HPV, segundo os médicos, foi pela bebida e pelo cigarro. Ela pergunta se isso tem cura, pois os médicos disseram que não há cura para o câncer na garganta. Veja bem, essa é uma pergunta extremamente importante. O câncer de cabeça e pescoço é o 6º tumor mais frequente do corpo humano e é um câncer que é extremamente fácil de dar o diagnóstico. Basta abrir a boca. Não precisa de nenhum aparelho, não precisa de ressonância, tomografia, endoscopia. E a maioria dos casos que chegam no Instituto Nacional do Câncer ou em qualquer hospital de câncer do Brasil, eles chegam em estágios avançados, ou seja, estágios 3, estágio 4. Nós temos 4 tipos de estágios. Estágio 1 e 2, estágios iniciais. Estágio 3 e 4, estágios mais avançados. O estágio 1 e o estágio 2, eles são facilmente curáveis. O estágio 3 e o estágio 4, eles podem também ser curáveis, mas o trabalho é muito mais árduo, vai ser bem mais difícil de tratar esse tipo de paciente. Mas se ele tem a doença no pescoço, significa que ele tem uma metástase no pescoço. Ele tem um câncer de cabeça e pescoço que gerou, em termos leigos, um filhote para o pescoço, e que está dando esse gânglio, essa metástase no pescoço. Tem tratamento, eu não conheço, ela não especificou bem o caso, mas dependendo do caso, tem tratamento sim e tem probabilidade de cura. Não tão alta, mas há esperança. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a presença do Dr. Terence, doutora Renata aqui no estúdio com a gente, compartilhando todas essas informações para o público do Conexão. Bom, você em casa, então, fica o recado, né? Procurar o médico com frequência, fazer seus exames de rotina. A gente volta a se encontrar amanhã às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. Até lá.